numa forma genérica, nós temos sempre uma discussão, que eu diria que é quase eterna, que é quais são os limites do humor, quais são os limites da liberdade de expressão. Que são duas coisas que parece que andam juntas, mas às vezes não andam totalmente juntas. Porquê é que eu digo isto? Porque eu digo que quase historicamente sempre foi tolerado ao humor que dissesse coisas que não se admitia que se dissessem de forma séria. Talvez um dos bons exemplos disso seja o facto de se ter tolerado que existissem bobos de corte. Bobos da corte. Os bobos da corte podiam dizer aos reis o que um súbito não podia dizer. Ou aquela ideia de a criança que diz que o rei vai nu, coisa que ninguém mais pode dizer porque não são crianças. E, portanto, sempre se entendeu que por via do humor, por via de alguém que de uma forma ou outra podia ser desconsiderado como algo que não era para levar a sério, se podiam dizer algumas verdades. E houve aqui, sempre se considerou que havia aqui um grau de tolerância diferente. Na minha perspectiva, o grau de tolerância devia ser mais abrangente, mais lato, naturalmente com alguns limites. Por exemplo, eu posso ou não posso chamar alguém corrupto sem que essa pessoa seja condenada. Eu posso fazer um sketch em que na prática, não lhe chamando, aparece como tal. Sim. E isso é muito frequente, por exemplo, em festas de carnaval, nos desfiles de carnaval, naqueles coisas alegóricos que nós vemos em Ovar ou em Torres Lolé. Vedras, ou em Torres Vedras. São há sempre assim muito mais dirigidos para a política nacional. Exatamente, há sempre esse tipo de piscar de olhos. Num texto, digamos, uma intervenção de um político na Assembleia, ou num texto de um colunista num jornal, ou numa declaração pública, eu tenho que ter mais cuidado porque estou a falar de um crime. A corrupção é um crime. Já é diferente se eu falar de outras coisas, não é? Portanto, e aqui às vezes há um equilíbrio que nós temos que ter, mas esse equilíbrio não pode ser no género, de criar interditos. E, por exemplo, o tipo de interditos que muitas vezes se criam é algo que está a suceder em muitos ambientes e que foi criado por uma coisa que tu falaste há pouco, que é o cancelamento, a cultura do ódio, que é, há temas que não se podem abordar, porque senão, ou eu alegadamente digo que fomenta o ódio, ou eu alegadamente digo que me senti ofendido. Um dos temas mais difíceis, não é difíceis, mais presentes e mais castradores são o tema das chamadas microagressões, que é muito presente nas universidades americanas. Portanto, se eu me declaro agredido na minha maneira de ser, a partir daí tenho que censurar o suposto agressor. Eu posso me censurar agredido porque, por exemplo, uma coisa que não posso brincar com aquilo que, de acordo com coisas geral, são defeitos do meu corpo. Se eu sou gordo, se eu sou feio, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou careca, se eu não sou careca, se eu sou... por aí adiante. Portanto, não pode ser. Não pode ser. E, como sabes, isso é um tema de brincadeira universal e eterno, sempre ter presente. Portanto, se não pode... o próprio conceito de ofensa parte do princípio da interiorização de uma escala de valores que aparentemente quer desconstruir. Ou seja, se acha que é melhor ser magro que ser gordo, ou que é uma ofensa tratar com alguém por ela ser gorda... O argumento não é esse. O argumento é que é o chamado achincalhamento, é achincalhar, eu tenho direito... Ao bom nome. Quer dizer, não é só o direito ao bom nome, porque ser gordo é mau nome? Diz? Ser gordo é mau nome? Ou ser careca. Ou ser, é melhor ser careca ou não ser careca? Não é? Antigamente diziam, dos carecas é que elas gostam, já ouvi essa coisa. E agora, de repente, o careca é o deficiente capilar. Também já ouvi essa expressão. Deficiente capilar, meu Deus, quer dizer, eu até me ofereci. Eu é que comecei. Tu sentes-te ofendido se alguém te chamasse? Quer dizer, se fosse careca totalmente, eu já tenho pouco cabelo, mas se fosse. Só tens uma pequena deficiência. Quer dizer. Não acho que seja uma deficiência, é normal, sim. É um produto da idade, é uma característica, não tenho nada, quer dizer, e nós de repente, e isso parece que é uma brincadeira, mas por exemplo, nas universidades americanas de repente há humoristas que se recusam sequer a fazer contratos,
para não ficarem dependentes. De repente há um grupo de estudantes, um ativista, ou radical, ou extremista, que diz, não pode ser, não pode vir, fazem campanhas e movimentam-se uns contra os, de umas universidades para outras, passam, eles perdem os contratos e são impedidos de entrar. Portanto, aqui já estamos perante aquilo que é, outra coisa que falaste, que é a cultura de cancelamento. Eu cancelo aquilo que, no fundo, aquilo que pode desafiar o meu conforto. E o humor ou a liberdade de expressão, mais latamente do que o próprio humor, uma das suas funções é desafiar o conforto, precisamente. Quer dizer, se toda a gente pensar sempre o mesmo, se ninguém sair da norma, eu não tenho evolução das sociedades, não tenho evolução da maneira de pensar, não tenho a possibilidade de escolher caminhos diferentes. Quer dizer, aquilo que hoje nos parece desconfortável, amanhã pode ser a norma. E vice-versa. Aquilo que hoje é a norma, amanhã pode nos parecer desconfortável. Quer dizer, e há coisas que estão sempre a acontecer. Imagina, por exemplo, olha, escândalos, coisas que foram proibidas durante muito tempo, não é? Usar fatos de banho na praia. O biquíni, quer dizer, não é primeiro fato de banho, depois a seguir biquíni. Ou usar mini saia, ou shorts, ou coisas desse género. Neste caso das mulheres, no caso dos homens, andar com roupa rasgada, como agora está muito na moda. Quer dizer, eu posso achar tudo isso lamentável. Não é o meu caso, não é? A roupa rasgada às vezes acho assim um bocadinho mau gosto, mas pronto, é o meu gosto. Cada um faz o que quer com a maneira como se veste, não é? E nós olhamos hoje, por exemplo, para fotografias, uma das coisas mais engraçadas é olhar para fotografias do 25 de Abril e ver a maneira como as pessoas estavam vestidas. Está a regressar. Vais dizer que está muito agora adequado, porque essas coisas são assim, são cíclicas, regressam. Quer dizer, a Helena não concorda comigo, mas eu depois vou provar que há muita roupa que está muito atualizada. Sim, mas tu não gostas daquela roupa, é isso? Eu não gosto, datada, não. É o estranho, não estou a gostar nem a gostar, eu andei assim vestido. Sim. Isto que nós temos antes, andei assim, exatamente assim vestido. Portanto, não pelo menos gostar ou não gostar. Deixa o 25 de Abril. É datado, vai para os anos 80 e vê, por exemplo, aqueles ombros, dos ombros enchumaçados, que toda a gente usava, homens e mulheres, não é? Uhum. Olha para as gravatas que Mário Soares usava no primeiro governo constitucional, parecia uma um punho? Sei lá o que é que aquilo era, quer então, dizer, um guardanapo, uma coisa assim de género. O humor também pode estar datado, também pode ficar datado. O humor também pode ficar datado, tudo pode ficar datado, mas o problema é, eu tenho que admitir primeiro, que aquilo que hoje é uma ideia completamente diferente e eventualmente provocatória, amanhã pode ser maioritária. Isto é o velho princípio de John Stuart Mill na liberdade, naquele livro famoso, pequenino, sobre a liberdade, está editado em português, recomendo a leitura a todos, que no fundo diz aquilo que hoje é uma minoria de amanhã pode ser a maioria, não direi de todos, mas de quase todos. E isto aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. Pronto. Há questões que muitas vezes são mais delicadas, porque têm a ver com crenças e mesmo aí nós fomos aprendendo. E porquê que eu digo isto? Porque ao mesmo tempo que o humor sempre foi tolerado, houve sempre uma espécie de, em quase todas as sociedades, se não mesmo em todas, uma espécie de barreira que não se ultrapassava, que era aquilo que tinha a ver com a chamada blasfémia, com aquilo que interfere com crenças religiosas. Que é um tema que está também sempre a regressar. E nós aí temos muitas vezes uma duplicidade total. Nós achamos que, por exemplo, não se pode fazer críticas a uma religião, e neste caso concreto são as religiões muçulmanas, e portanto se é queimado um Corão, cai o Carme e a Trindade, mas achamos que se alguém critica que se queime uma Bíblia, quem está mal é quem critica. Portanto, se recuássemos 100 anos, não seria assim de certeza, não é? Portanto, as sociedades tinham outra aproximação a estes temas. Eu, por exemplo, há muitas coisas que têm a ver com o humor que eu posso achar de mau gosto, que eu acho que são exageros, que são tentativa de fazer pontos que não fazem sentido. Mas eu estou a falar, por um lado, da liberdade de expressão, sendo que na liberdade de expressão eu até estabeleço limites um bocadinho mais baixos para aquilo que naturalmente aceito sem nenhum problema do que estabeleço para o humor, e no caso do humor, qual é a vantagem que ele tem? É que permite, através ou da caricatura exagerada ou da criação de personagens, eu poder dizer mais facilmente aquilo que pode ser considerado mais complicado se eu não o disser dessa forma. E desse ponto de vista,
uma das coisas que eu achei, eu não devo dizer, eu não sou um seguidor de stand-up comedy, portanto eu não conhecia o Léo Lins, estive ontem a ver um conjunto de vídeos, ele tem um canal de YouTube com imensos vídeos, um sucesso brutal. Portanto, as pessoas dizem, aquele vídeo teve 2 milhões de visualizações. Bem, no canal do YouTube dele há vídeos com mais de 3 milhões de visualizações. Portanto, é uma coisa que é comum para os vídeos dele. E, de facto, ele muitas vezes carrega naquilo que pode ser, eventualmente, a provocação. Às vezes até levando as pessoas para o palco. Ele chama as pessoas ao palco, pessoas que são gordas, magras, feias, bonitas, têm cabelo comprido, cabelo esquisito, vão com roupa rasgada, por exemplo, também, e vai brincando com aquilo, e às vezes as pessoas umas riem-se, outras ficam assim um bocadinho, não sabem bem onde é que são de meter, mas é aquela maneira. Eu acho que vale a pena perceber, pronto, podemos gostar menos, podemos gostar mais, podemos achar que em alguns casos ele vai longe demais ou não vai longe demais, mas enfim, faz parte daquele registro. Portanto, e agora, aquilo que é feito por aquele Tribunal Brasileiro é, na minha perspectiva, muitíssimo, muitíssimo grave. Não estamos a falar de uma brincadeira. Primeiro, pela dimensão da condenação. Estamos a falar, primeiro, de uma prisão a mais de 8 anos, condenação a pena de prisão de mais de 8 anos, ao pagamento de uma multa disparatada. De resto, aquele vídeo já tinha sido obrigado a ser retirado das plataformas, seguramente do YouTube, pelas pessoas que se sentiam de uma forma ou outra ofendidas, portanto não se consegue ver o fundamento ou não daquilo, mas eu acho que vale a pena perceber também a argumentação da juíza. O Léo Lins tem um pequeno vídeo em que fala, não é um vídeo de humor este, mas está lá no site dele, em que explica o processo, e temos aqui uma parte para ouvir que eu acho que vale muito a pena ouvir. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Sim, bem, eu acho que é bastante eloquente, isto que nos disse aqui o Léo Lins, é bastante eloquente, e naquele caso, enfim, aquele ainda está passível de recurso, espero que seja corrigido. Nós temos hoje quem nos vai também ajudar a perceber isso, e que vive no Brasil, mas nós temos aqui uma situação em que ele procura perceber aquilo que é ou não a criação de personagens. Mas eu acho que, independentemente disso, por exemplo, há formas cada vez mais insidiosas de limitar
a liberdade de expressão. E uma das formas mais insidiosas num país como Portugal, e eu diria como Portugal no quadro da União Europeia, é evitar fazer aquilo que aparentemente foi feito no Brasil com o Leon Lins, que é ir para um tribunal comum, um tribunal criminal, uma vara criminal, tentar provar que houve um crime, para provar, eu já passei por isto muitas vezes como demandado, digamos assim. Portanto, e por liberdade de expressão, não por questões de humor, que não sou humorista, que é demonstrar que aquilo que eu escrevi ofende, portanto, a minha liberdade de expressão contrariou a liberdade, o direito ao bom nome, ou o direito a isto ou aquilo, pronto, que é sempre um juízo que tem que ser que pode ser feito em tribunal. Portanto, e depois este âmbito em Portugal tem evoluído. Ao princípio, os juízes portugueses eram muito mais draconianos do que são hoje, não é? Portanto, na década de 80, por exemplo, há um caso famoso que se passou na RTP. Na RTP ainda era, na altura, a única estação de televisão, 1988, ainda não tinha havido abertura às televisões privadas, e há um sketch do Hermano José que está no ar, uma entrevista com a Rainha Santa Isabel, que não acaba. A meio o sketch é relativamente longo, e a meio, porque aparentemente tinham sido recebidos 22 telefonemas, portanto era um hábito que havia de telefonar para a RTP a protestar, não sei se ainda hoje existe, acho que ainda hoje existe, ainda está a dizer que sim com a cabeça, portanto... E contra nas outras estações de televisão. Também, pronto, telefonar a protestar, e a meio do programa aquele é retirado. Nós vamos ver hoje aquele sketch. É a coisa mais tranquila do mundo, absolutamente tranquila. Mais inofensiva, sim. Mais inofensiva, quer dizer, é evidente que se considerares que a rainha é santa, ou que a história de Portugal é intocável, não podes brincar com ela, coisa que nem o Camões fez, não é? Portanto, aquilo torna-se tudo ofensivo, mas as coisas, apesar de tudo, na nossa mentalidade evoluiu um bocadinho, apesar de eu achar que continua muito presente a chamada cultura do respeitinho. Quer dizer, há coisas que não se tocam, há temas tabus, há muita vontade de não pisar os calos deste ou daquele. Apesar desta evolução, no princípio, por exemplo, nós tivemos várias condenações em Portugal por abuso, portanto, o chamado abuso de liberdade de imprensa, que depois, quando as coisas passavam para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, eram revertidas. Eu próprio fui protagonista de casos desses. Agora, quando chegamos às questões há uma coisa que tem sido particularmente perversa, que é, foi-se percebendo que este equilíbrio entre a liberdade de expressão e o direito a um bom nome, por exemplo, tinha que ser revertido no sentido de o tornar mais favorável à liberdade de expressão. E há, designadamente, uma sentença de um tribunal, por acaso, da relação, um tribunal de instrução criminal, nem sequer que depois foi confirmada noutros tribunais, num caso em que, muito claramente, o juiz diz que uma figura pública tem o seu direito ao bom nome comprimido, sobretudo se ocupar cargos públicos. É um caso que ele foi testemunha, tive nessa instrução, porque não era um julgamento, era uma sessão de instrução, envolvia do lado da liberdade, portanto, um texto do António Barreto, e o queixoso era Manuel Maria Carrilho. E o António Barreto teve vencimento de causa, precisamente porque ele citou sentenças europeias, isto ainda foi nos anos 90, final dos anos 90, princípio dos anos, dizendo que havia essa compressão ao direito ao bom nome, precisamente por ser uma figura pública e se ocupar um cargo público. Isto tem vindo a evoluir e, portanto, passou a haver um recurso, que é o recurso dos anjos, neste caso contra a Joana Marques, que é, em vez de irem para um tribunal criminal normal, vão para um tribunal civil. Qual é a diferença entre um e outro? É que num tribunal criminal eu tenho que provar que houve crime, portanto, isto é, que eu violei o direito ao bom nome, ou violei isto ou aquilo ou aquilo outro. Num tribunal civil, eu só tenho que provar que de uma forma ou outra fui prejudicado e gravemente prejudicado por causa daquele texto, ou daquela brincadeira, ou daquele vídeo, ou o que quer que seja, que é o que estão a fazer precisamente os anjos.
Ou seja, é mais fácil obter uma condenação. E não é só por questão da condenação, é questão do dinheiro. Claro, não, mas enfim, quando tens um tribunal criminal, muitas vezes a seguir tens um processo cível. Aqui vão-se diretamente para o processo cível, exigindo dinheiro, que muitas vezes são verbas muito elevadas, só que para intimidar. E não é só... Não é para intimidar, mas atenção, que há uma pequena dificuldade aqui. A dificuldade que há aqui é, tu num tribunal cível, se puseres um processo de 1 milhão de euros, como é o euro que está em causa, e não ganhares, tens que pagar custas muito elevadas. E, portanto, a pessoa comum, raramente vai para o tribunal cível. Habitualmente, quem ia eram, por exemplo, juízes. Porque os juízes não têm que pagar nada. E clubes de futebol. Claro, Clubes de futebol, há vários casos de jornalistas, não é? Que têm processos de clubes de futebol. Eu também passei por isso. Eu fui condenado precisamente num caso que me envolvia um clube de futebol que foi revertido na Europa. Por causa de uma notícia que até era verdadeira, não é? Por causa de uma notícia verdadeira, assim, e que o Supremo Tribunal em Portugal considerou que, mesmo sendo uma notícia verdadeira, afetava o bom nome do clube. É um caso absolutamente limite, mas aconteceu em Portugal. Aconteceu. E foi necessário pagar uma indemnização, e depois o Estado português foi obrigado a devolver o dinheiro que tinha condenado. Naquele caso era o jornal em que eu trabalhava, o Público, nesse valor. Mas isso quer dizer que até, neste caso agora em questão, movido pelos anjos, pode haver uma condenação? Parece que é matéria para isso. Eu acho que não há matéria nenhuma para isso. Claro, não somos juristas aqui, mas... Eu não sou jurista, acho que não há matéria nenhuma para isso. Não creio que o Acne valha 1 milhão de euros ou outras coisas, não é? Portanto, repara, estes processos, às vezes, até estas polémicas, até quando há censura, podem prejudicar mais o artista. Os casos em que envolveram o Hermano José, que são 2, assim, mais conhecidos, que é este. E a Última Ceia. E a Última Ceia, ele perdeu contratos a seguir. Ele foi prejudicado financeiramente e muito. Portanto, aliás, ele costuma dizer que perdeu também a inocência, não é? Em relação a algumas coisas, não é? Portanto, e isto, quando se geram estas polémicas, o simples facto de haver uma polémica pode prejudicar o artista, porque há muita gente que tem horror a polémicas, sobretudo num país como Portugal. Agora, isso não implica que anda à chuva molha-se, não é? Que anda à chuva molha-se, e portanto, se eu faço humor, ou se eu sou artista, como é o caso, ou se eu sou político, tenho que estar sujeito a ser alvo da ironia, a ser alvo da crítica, a ser alvo, e não posso estar sempre a puxar da pistola ou a puxar do processo, não é? E neste caso, quando vais para o possível, isto é uma grande pressão sobre o artista, porque, por exemplo, no caso concreto, eu tive outros casos destes, quando tens um processo cível com pedido de indemnização muito elevado, e estás num setor, como por exemplo é este setor da comunicação social, ou és uma pessoa com os teus rendimentos, e de repente te dizem que tens a ameaça de ter que pagar uma indemnização muito elevada. No caso das empresas, implica contabilisticamente prever esse pagamento, o que pode dar conta dos resultados da empresa. Quer dizer, eles já não estão bons quase em lado nenhum, não é? Mas ainda os prejudicar mais. Os jornais ingleses têm disso com fartura, todos eles têm verbas anualmente para pagar estas coisas, porque sabem que de vez em quando têm este problema, mesmo num país com uma tradição democrática antiga, porque lá também há muitas vezes estes temas. Eu admito que às vezes haja mesmo exageros, e no caso da imprensa tabloide inglesa, que é muito agressiva, há claramente exageros, nomeadamente naquilo que é a violação da vida íntima, da vida privada, que é também outro direito à reserva, que muitas vezes também é uma coisa importante. Agora, no caso do humor, as pessoas têm que ter estômago, têm que estar preparadas para isso. Como eu repeti, quem anda na vida pública, quem se expõe, quem anda à chuva, molha-se. Isso, não gosta de andar molhado, muda de vida. Quer dizer, muda de vida. Eu nunca mais me de esquecer de um caso, que eu não sei depois como é que acabou, mas era um crítico de vinhos, que foi processado por uma enóloga absolutamente desconhecida, mas que achou que a crítica que ele tinha feito daquele vinho, ele não tinha gostado do vinho, disse que o vinho tinha defeitos, coisa que é muito comum acontecer. E ela processou pelo seu direito de crítica. Não sei depois como é que aquilo acabou, não sei se tu sabes como é que acabou. Aliás, eu gosto bastante identifico-me bastante com o gosto desse crítico de vinhos, que é o João Paulo Ramos. Assim que ele se chama, não é? Acho que é o nome dele, João Paulo Ramos. E ele andou uns tempos atrapalhado, porque ele era um freelancer.
sobre o que poderia ou não poderia ter que pagar àquela senhora que ninguém sabia. Quer dizer, não estamos a... Em Portugal há enólogos muito conhecidos. Ela não era o caso. Mas ficou. Ficou conhecida pelas más razões. Não sei se depois ela teve carreira como enóloga depois disso. Mas, portanto, estas coisas parece que não, mas moem muito. E, portanto, nós temos que nos habituar a viver num mundo diferente. E desse ponto de vista, nós termos a capacidade de viver com a crítica no que diz respeito à liberdade de expressão e com um humor, porventura mais assim, no que diz respeito ao humor, tem que fazer parte de nós todos. E não gostamos. Olha, vamos para 30 bilhetes à porta de um espetáculo em vez de estarmos no palco.